vocês? A gente está aqui com mais um Pode Mais da Uniguaçu e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde no verão. Estamos aqui com os nossos professores de enfermagem, a coordenadora Beatriz e o nosso professor Augusto. Então vamos abrir um tema aqui bem polêmico, vou começar falando agora. Queimadura de limão. Por que eu comecei falando sobre esse tema? Porque toda vez minha mãe falava assim, ó, não mexa com limão e vá pro sol. Então assim, Beatriz, o que você me diz sobre o limão e o sol? Bem, Mayara, o limão, né, então, ele tem a substância que ele libera na pele, né, e ao expor a pessoa ir ao sol, isso pode gerar queimadura. Não é em todas as pessoas que isso vai acontecer. Então, é indicado que as pessoas usam muito limão agora no verão, né? Tanto para suco quanto para até tererê, o pessoal toma bastante, né? Para se hidratar. Ele tem essa capacidade. Outras pessoas podem usar até limão, né? Que tem pesquisa com nutrólogos que ajudam no emagrecimento. Mas é o cuidado na hora dessa substância que ele libera, né? E em contato com a pele e contato com o sol, isso vai causar uma reação e causa queimaduras. Essas queimaduras elas podem ser tanto de primeiro como segundo grau, né? Então elas podem ter bolhas no local, né? Além Elas podem ficar mais graves, né? Isso acontece durante todo o ano, mas assim, por causa do calor, no verão, assim, acentua e é muito mais comum, né? A nossa região gosta do tererê aí com limão e as bebidinhas e tudo mais, então é bem comum acontecer, não é nada extraordinário. Importante sempre quando fizer manusear, lava bem as mãos, higieniza tudo certo, né? Seca bem para não ficar nenhuma gotinha, nenhum resíduo aí e segue o baile. Que top. E a Beatriz comentou ali algo que me deixou curiosa, que algumas pessoas sim e outras não. O que acontece? Porque eu sempre me manchei com limão. Quem é os queridos do Senhor Jesus que não se queimam com limão? Existem algumas composições diferentes, assim, de cada tecido, de cada pele cutânea, né? Que faz com que algumas pessoas, elas estão mais propícias a outras menos, né? É a mesma coisa que nós vamos comparar, né, um pouco mais adiante sobre picadas de mosquito, que elas causam mais incidência em algumas pessoas. Algumas pesquisas estão relacionadas ao tipo sanguíneo, né? Então, algumas pesquisas caminham nesse sentido. De um modo geral, muitas vezes a queimadura, ela tá relacionada ao limão, ao tempo de exposição. Então, se você espremer um limão agora e imediatamente você for ao sol, isso logo vai te causar uma queimadura. Agora, muitas vezes a pessoa, ela espreme o limão, ela usa o limão, mas 1-2 horas depois ela foi no sol. Talvez isso para aquela pessoa determinada não gera uma queimadura. Então, isso que muitas vezes determina de uma pessoa a outra também pode estar relacionado ao tempo que ela manuseou o limão e ela se expôs ao sol, né? Mas é o fator limão, né? Que ele interage, né? A substância do limão na pele, sol, queimadura. E também a quantidade, né? Assim, às vezes algumas gotas, em algumas pessoas pode que não aconteça nada. Agora, uma exposição maior, uma quantidade maior, vai agravar um pouquinho aí. Entendi. Eu não sabia dessa questão que teria queimadura de segundo grau. Eu acreditava que era só mancha na pele, que ficava 1 ano ali na tua pele e depois saía. Mas então, machuca, realmente, queima. Sim, a intensidade da dor nesse nível de queimadura, ela é de leve a moderada e algumas pessoas até intensa. Porque a queimadura, ela tem a primeiro grau, segundo grau e a terceira. O primeiro grau é que ele fica vermelho. E que também, no caso do limão, ele vai dar uma hiperpigmentação na pele. Então, a pele ela vai ficar mais pigmentada nessa região. Outras pessoas têm bolhas na região e a queimadura de segundo grau, ela também é muito dolorosa. Então, algumas pessoas têm uma intensidade para queimaduras, né, de moderado a grave, né, ou mais intenso, né? Então, depende muito de cada pessoa. E com relação à hidratação? Então, Augusto, porque assim, eu sou uma pessoa que não consigo, por exemplo, tomar 2 litros de água por dia. E eu faço o quê? Eu coloco lá no meu tererezinho a minha erva e tomo com água. Isso seria uma hidratação, substitui a água na erva, né?
Quantos litros de água que a gente deve tomar por dia? Porque uns falam que é 2, uns falam que 1 litro tá bom. Como que funciona? Essa história da água, da quantidade diária, nos últimos dias teve estudos novos que surgiram, né? E falavam que 2 litros de água já não há mais necessidade, né? Então são coisas sempre que geram polêmicas, né? O chimarrão é polêmico, o chá é polêmico, o tererê é polêmico, tudo mais. Tudo também vai variar um pouquinho do que tá junto, né? Se você tomar o tererê, por exemplo, com uma erva que não tem nenhum componente, né? Se você fizer uso de algum chá sem adoçante, então tudo vai fazendo junto. No verão, a gente acaba substituindo mesmo a água pelo tererê, né? A gente tá falando do limão até pouco agora. Então, assim, o verão, ele nos requer, o nosso metabolismo, uma ingesta de líquidos maior, né? A gente precisa se hidratar mais, a temperatura sobe, né? A gente fica exposto maior tempo ao calor. A atividade física, por mais que pareça engraçado no verão, ela é mais comum, né? As pessoas saem mais de casa. Então, assim, a hidratação, né, no verão, ela é muito mais acentuada e muito mais importante. Porque ao mesmo tempo que você ingere a água, né, pelo suor, o teu corpo acaba eliminando líquidos também. Então, você precisa ficar repondo. O tererê, ele acaba entrando aí, porque como você falou, né, a gente tem muita dificuldade de pegar ali uma garrafinha 2 litros por dia, 2,5 litros, né? Todo mundo tem essa dificuldade. Então, ele acaba entrando como um aliado aí, para que a gente consiga fazer, né, hidratar o nosso corpo, manter um nível bom, correto de líquidos, para que a gente não se desidrate, literalmente. Mas lembrando que o ideal, né, como o Augusto colocou, que é a água. Né? A água pura, natural, ela é o ideal, né? Então, o nutrólogo muitas vezes vai fazer a prescrição exata de quanto de água vai estar relacionado ao peso do paciente, né? É uma média, assim, feito de 35 né, ml por quilo do paciente. Então, essa é uma média, né? Mas de acordo com cada metabolismo, cada organismo, né? O nutrólogo, ele é a pessoa mais indicada que vai, né, dizer exatamente quanto cada um precisa. Sobre o que o Augusto falou é bem colocado, porque o nosso organismo, a água, ela é fisiológica, né? Já a água com tererê, chimarrão, sucos, né? Além de ter os princípios ativos das ervas, né? Vai requerer que o nosso rim filtre essas substâncias, o nosso fígado também. Então, você está dando trabalho para outros órgãos. Quando você bebe só água, né? Você não faz isso. Só para o rim filtrar. Isso que a gente falou, né? A questão do que vem junto, né? Porque por mais que você pegue, por exemplo, uma erva de tererê sem sabor, né? Natural. Mas há um componente, há uma erva, há algo extra à água, né? Então a gente precisa lembrar que é importante a gente tomar líquidos, né? Mas a gente não pode substituir a água que nós temos que fazer uso todos os dias, né? E é isso que a gente acaba fazendo. A gente substitui. Eu tomo 3 térmicas de tererê durante o dia, eu tomo chimarrão de manhã. Meu caso, né? Mas assim, e aí? A gente acaba substituindo, né? E se a gente parar pra pensar, no verão, que acentua, né? Que faz a gente suar mais, que faz a gente passar mais calor mesmo, acaba a gente ficando mais vulnerável. Eu sempre ouvi muito que a vitamina C. Toma vitamina C para a pele, para o corpo, né? Vitamina C. E daí outros falam assim, não exagerem no suco de laranja, porque a vitamina C em excesso prejudica o corpo, prejudica o organismo. Aí eu fico me perguntando assim, porque o que acontece? Quando eu não tomo tererê, eu faço um suco de laranja, porque daí pelo menos eu tô ingerindo líquido. O suco de laranja em si, como que funciona isso? Realmente tem um certo... eu posso tomar uns 2 copos por dia, por exemplo, que não vai fazer mal. Ou se, por exemplo, eu tomar 1 litro de suco de laranja, isso vai sobrecarregar o meu fígado, por exemplo? Primeiramente, nós vamos problematizar. Tá. O suco de laranja, quando você espreme a laranja in natura e você bebe imediatamente, ao contato com o oxigênio, a vitamina C ela começa a oxidar. Então, dependendo do período exposto ao suco de laranja, depois que você espreme a laranja, já não tem mais vitamina C. Tem só a água da laranja.
Então ela já reduz O sabor, a quantidade. Né? A quantidade. Então, o ideal de um suco de cítrico é que ele seja preparado e Já ingerido imediatamente. Quanto mais tempo ele fica exposto, mais tempo está sendo oxidado a vitamina C. Por outro lado, né, também é recomendável que pessoas que, né, têm dificuldade de beber água, principalmente agora, na época do calor, né, que possa também substituir com o tererê, com o chimarrão, que é quente, né, mas algumas pessoas gostam, né, do chimarrão. Eu adoro. Possam, né? O ideal, logicamente, que seria fazendo aquele cálculo, né, dentro da água que é o natural, água pura, né? Porém, né, a pessoa não tem o hábito de beber água, ela não vai ficar sem se hidratar, né? Então, um sabor, algo nesse sentido, né, também é o ideal. Às vezes as pessoas buscam algumas ferramentas para auxiliar, né? Às vezes a água em si, o copo da água eu não gosto, mas vou espremer um limão, né? Alguma coisa, uma aguinha saborizada, hortelã, alguma coisa assim, é uma ferramenta que utiliza. Pegando o gancho da vitamina C, eu acho que é importante a gente falar que as pessoas às vezes assim, a gente percebe eu preciso fazer complementação de vitamina C, vitamina D, cálcio. A gente tem que entender que todo excesso também é prejudicial para o nosso organismo, né? Então, assim, se eu vou lá, tudo em excesso também gera um efeito, assim como a falta, né? Então, o nosso corpo humano, nós, fisiologicamente, não somos perfeitos, está tudo ali para andar em sincronia. Então, se eu começar a colocar alguma coisa em excesso, eu acho que o cálcio é uma das coisas que a gente mais tem no dia a dia mesmo, né? Às vezes você pede pra pessoa, porque tá tomando um comprimido de cálcio? Mas é pra ajudar e tal. Mas você realmente precisa, né? Então, assim, todo excesso, ele vem acompanhado, às vezes não naquele momento, mas em algum momento pode ser que isso seja prejudicial, né? Então, a gente tem que ponderar, né? Essa questão de que a gente tem que suplementar aquilo que o nosso corpo precisa, né? Não ingerir, porque eu acho que precisa, né? O nosso corpo ele precisa ter essa harmonia do início, no meio e no fim. E como podemos identificar, por exemplo, que eu estou com falta de hidratação no meu corpo? Assim, as pessoas elas dão sinais muito claros, assim, né? As pessoas elas ficam mais apáticas, né? Dão sinais pela coloração, uma cor mais esbranquiçada, fundo dos olhos, assim, parece assim, fundo com olheiras, assim, falando, né? Grosso modo. Então, elas apresentam essas características, né? A gente está aí nesse período que as pessoas vão começar a apresentar mais isso, né? Justamente porque nesse momento eles acabam faltando, a oferta de líquido não é suficiente, né? A ingesta é incorreta. Então, a pessoa vai ficar mais apática, mais cansada, vai alterar a coloração da pele, né? Língua vai ficar seca, né? Então, o corpo vai apresentando gradativamente esses sinais. E quais são as principais doenças, Bea, hoje, por exemplo, que você percebe, né? Você como enfermeira percebe em pacientes com desidratação, por exemplo? Antes de mais nada, nós temos que lembrar que o nosso corpo ele é composto basicamente por água, né? Então, aproximadamente 65%, 70%, 75%, dependendo da variante de literatura, que o corpo é composto por água. Por isso, o primordial, né, que o Augusto estava falando, da boa hidratação e de você manter isso vital. Então, quando que, por exemplo, né, começa a diminuir a quantidade de lágrimas no olho, e essa quantidade de lágrimas que diminui no olho, né, tá mais suscetível a você passar uma poeira, passar um micro-organismo na frente e teu organismo, né, o teu olho não consegue lubrificar o suficiente para remover esse micro-organismo, né? Então, sendo bem drástico, né? Dramatizando bastante, né? Mas, né, a não boa, né, a hidratação ocular é uma das falhas, né? Quando, por exemplo, a pessoa ela tá comendo, ela precisa, junto com o alimento, beber um gole de água. Isso também é um sinal de desidratação, né? Claro que quando isso não está relacionado ao hábito da pessoa, porque naturalmente nós devemos estar hidratados e ter saliva para você pensar em qualquer alimento que você vai comer e a saliva na boca, né, ela umedece o alimento e você deglute esse alimento. Então você não precisa de água junto com o alimento. Então, empiricamente, a pessoa também pode reconhecer isso, né? Como que é o hábito de alimentação, né? Então, vai comer um carboidrato, né? Pensar num alimento mais seco, assim,
farinha, né? Se você pensar nisso, precisa de um líquido junto, talvez a sua hidratação pode estar deficiente, né? Mas logicamente que assim, em medicina, em exames laboratoriais, existem, né, exames específicos, né, que são avaliados, né, para identificar todo esse nível de hidratação do paciente, e o nutrólogo faz todo esse balanço para saber o quanto o paciente, né, precisa ingerir de água todo dia, né? E também a ingesta de água, ela não deve ser, vou sentar agora e vou tomar meus 2 litros de água, né? Vou cumprir a meta do dia. Não, é no decorrer do dia. Ela precisa estar relacionada ao hábito da pessoa em beber água, né? Então, em carregar a garrafinha, em ter a água à sua disposição, né? Em como vai ser essa metodologia, cada pessoa vai se habituar de uma forma, né? O que é importante é que a hidratação, né, é necessária, né, não só para o verão, mas principalmente no verão, porque nós temos um excesso de transpiração, né? Então tem pessoas também que têm mais glândulas para transpirar e outras pessoas menos, mas a transpiração, nós perdemos muito líquido, né, pela pele, pela respiração, e no verão muito mais na transpiração. Que medo que eu fiquei agora. Não. É importante a gente falar sobre isso, porque são coisas básicas do nosso dia a dia, né? Por exemplo, um paciente, uma pessoa, né, desidratada, simplesmente por não tomar água, a gente para e pensa, poxa, né, assim, parece, a essa altura do campeonato, a gente, né, parece impossível, mas acontece, né? E vem associado, a desidratação, ela vem normalmente associada a algumas outras manifestações clínicas, alguns outros sintomas, e até desencadear outras doenças, né? Então é por isso que é importante a gente pensar nesse contexto total, né? Na importância da gente estar hidratando, da gente estar ali cuidando da nossa alimentação e principalmente da nossa ingesta de líquido. Será que eu estou ingerindo líquido suficiente? Quando a Beatriz falou ali da saliva, né, para poder ingerir o alimento, eu fiquei pensando, meu Deus, toda vez que eu vou almoçar eu tenho que estar com uns 3 copos de água. Isso é habitual às vezes, né? Exatamente, como eu falei, isso pode ser o hábito, né? Não a necessidade fisiológica do teu corpo, porque o nosso organismo ele sempre vai responder. Então, assim, muitas vezes você não tem essa necessidade, mas você tem o hábito, né, de sempre comer, fazendo ingesta junto com suco, com água, enfim, fazer uma refeição, né? Não é o ideal, não é o indicado que a pessoa faça isso, né? Que o indicado é que você, né, faça a tua deglutição usando a saliva, porque contém os aminoácidos, enfim, que vão fazer a digestão necessária, que você não dilua isso nesse momento, né? Então não é o indicado. Que o organismo consiga absorver, né, todos os nutrientes. Olha só que Mas a pele, parte ocular, lágrimas, né, boca, saliva, constipação também, pessoa, né, pode estar relacionado a uma desidratação, uma não ingesta de água ideal, né? Então, que a pessoa esteja desidratada necessariamente. Ela pode simplesmente não estar fazendo a ingestão ideal de água, né, naquele momento, naquele ciclo da vida. A infecção urinária, por exemplo, ela é uma causa de desidratação? Ou não exatamente? Não necessariamente, né? A infecção urinária, ela é presença de alguma bactéria no trato urinário, seja bexiga ou superior, rins, né? Então, isso não vai estar relacionado à desidratação. Lógico que, num segundo momento, né, a ausência de líquido na sua bexiga para lavar, entre aspas, né, para você jogar para fora isso, ajudar o teu organismo a eliminar esse micro-organismo, também ajuda, né? Então, quanto mais vezes você urina, menos concentração a bactéria vai estar colonizando e se multiplicando com menor intensidade, porque quando ela começa a se multiplicar, você vai lá e urina e elimina a bactéria, né? Joga ela para fora. Não vai ser o tratamento, né? Não é o tratamento, você não vai tratar uma infecção urinária bebendo água, né? Mas ela é um coadjuvante, né, no tratamento, ela ajuda, auxilia. Certo, e nós conseguimos, por exemplo, pela coloração da urina, identificar se falta água ou não no corpo?
Sim, quanto mais concentrada for a coloração da urina, né? Que a gente sempre fala aquela urina da manhã, que é normalmente Sim. que a gente passa o período maior sem fazer ingesta de líquido, né? Então a urina da manhã, ela é mais concentrada. Com o decorrer da ingesta de líquidos durante o dia, a urina ela vai literalmente ficando mais clara, né? Ela vai ficando um amarelinho mais claro até que ela chega a uma tonalidade mais clara, mais transparente, que é um aspecto mais limpo, né? Então, esses são realmente alguns sinais que a gente pode ver no nosso dia a dia, verificar a questão da hidratação mesmo, né? Então, assim, você tá ali pós-almoço, metade da tarde, finalzinho do dia, a coloração da tua urina ainda é muito concentrada, já pode acender um sinal de alerta, né? Que a tua ingesta de líquidos pode ser que não esteja acontecendo de maneira correta. Então, a coloração, ela identifica também, ajuda a identificar a falta de ingesta de líquidos no nosso dia a dia. Que bacana. Eu sempre me atentei a isso, mas eu nunca tive certeza, mas sempre me atento a esses detalhes, assim, principalmente até no próprio cheiro da urina. E quando é muito forte, você percebe que falta água no organismo, né? Então, Mayara, mas é que agora no verão também, como nós perdemos muito líquido transpirando, né? Talvez a urina vai estar, como o Augusto falou, mais concentrada, mas é porque nem sobrou para eliminar pelo rim, né? Você está muito quente, transpirou demais, então por isso a necessidade de se hidratar muito mais, porque tem que sobrar para passar no rim também. Senão o rim infuncionante ele se torna, né, inativo no organismo e ele também adoece por não funcionar. É um conjunto, né? A gente está falando do corpo desde o início, é um conjunto, é o equilíbrio, né? Então, assim, o verão a gente acaba transpirando mais, como a Bia já falou. Então, é um outro canal de eliminação de líquido do nosso corpo. Então, o que está transpirando pela nossa pele é um líquido que vai faltar no processo urinário. Então, a gente por isso que a gente bate na tecla de aumentar a ingesta hídrica nesse período, porque realmente é onde a gente elimina mais líquidos, de maneiras que, por exemplo, no inverno a gente tem uma diminuição. Augusto, você como diretor do UPA, né? Da UPA. Uhum. Tá. Como que é agora nesse verão? Tem muitos casos com relação a queimaduras, com relação à desidratação? Como que acontece isso? Nós entramos quando a gente começa os primeiros calores, assim, mais acentuados e associado a períodos curtos de chuva, vem sempre uma leva de doenças virais, né? Então, nós temos a questão das piscinas, que por muitas vezes vão a clubes, piscinas mais comunitárias, né? Então, assim, nada vem sozinho, né? Vem mais de uma coisa junto. Então, a gente tem agora, né? A gente começa aí um período em que a dengue começa a aparecer em maior evidência, né? Que é uma doença que desidrata o paciente, né? É um dos principais fatores de risco é a desidratação do paciente na dengue, né? Então, é um fator que predomina e que faz o paciente ter uma piora, mas a gente tem todas as outras viroses, né? Casos de diarreia, vômito, isso tudo aumenta, né? E são sinais que fazem o paciente desidratar, né? A gente vem aí começando agora com esses calores, com esses curtos períodos de chuva, né? Então, assim, a gente tem a dengue, mas a gente também tem a questão das piscinas, dos encontros e tudo mais, que faz com que as questões virais começam a circular mais, essas que são transmitidas mais, assim, de pessoa para pessoa. Agora, nesse calor, né, o pessoal procura sair de casa. Ninguém quer ficar preso em casa, né? Por mais que você tenha uma piscina em casa, você quer sair. Como que faz para se cuidar, por exemplo, num parque aquático? Quais são os cuidados que você deve tomar, principalmente na piscina? Parque aquático, clubes, né? Geralmente alguns deles, né, eles solicitam um teste, né, para a pessoa frequentar. Logicamente que muitas vezes, né, não está isento de que no percurso, né, não tem alguma infecção cutânea e transmite para outras pessoas, né? Então, se você pensar, não sai de casa, né? Não tem uma forma de você bloquear, né? Você entra na água para ter o contato com a água. Uhum. Então, nesse caso, o ideal, né, é não ingerir essa água, né? Não deglutir essa água,
porque ela pode estar, né, contaminada com outros, né, outros patógenos, né, que vai te causar aí, que vai causar para a pessoa talvez um vômito, uma diarreia, que é o que acaba chegando nas incidências, né? E a resposta do organismo, uma febre, né? Então essas infecções bacterianas, virais, né? Que elas podem vir agora no verão, né? Muitas vezes acampar, praia artificial, né? As pessoas levam o alimento de casa, como esse alimento está sendo armazenado, né? Os dias, né, muitas vezes são muito quentes, né? Podem chegar temperaturas, né, excessivamente altas, né? E como está o condicionamento desse alimento? Talvez você vai consumir um alimento que no inverno, né, ficaria a temperatura ambiente, né? Mas no verão a temperatura ambiente não se aplica porque é muito quente. Então, assim, não só esse contexto, né? Então, quando se fala em sair de casa, clube, acampar, enfim, né? É todo um combo que precisa ser cuidado. O condicionamento do alimento, né? Vetores como mosquito de dengue e outras patologias afins, né? A água, não ingerir a água de piscina, água de contato coletivo, né? O ideal é não ingerir, né? Então, porque ela pode estar contaminada. Isso é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas, porque fez, por exemplo, passou por uma avaliação, né? Você tem que pensar que a temporada começa em novembro e a gente vai até março. Então nós temos aí 4, 5 meses em que muita coisa pode acontecer, né? A gente está falando de coisas que vão girando, né? A gente vai sendo exposto diariamente e muitas vezes o nosso organismo não consegue responder e tem essas características. A gente fala, puxando o gancho do que a Bia falou da questão dos alimentos, né? O calor, ele faz com que a conservação seja diminuída. E a gente tem que parar para pensar também que vias, por exemplo, alguns sintomas como vômito e diarreia, né, febre também, podem estar junto a alimentos que não foram bem preparados, né, que não foram bem condicionados e que podem ser, por exemplo, de algum lugar que não foi feita a higienização correta, né? Então, assim, a gente tem muitos fatores, assim, então quando chega... Percebe, às vezes, quando chega um paciente, errado. assim, a gente às vezes até vai perguntar, mas eu não fiz nada de diferente, não sei de onde veio, né? Então, assim, o leque de opções que a gente pode mensurar e levar em conta é muito grande, né? Não que a gente esteja falando que, meu Deus do céu, tem que parar. Não, né? Não é para ninguém surtar. Mas são dicas e tudo mais que a gente passa para cuidado mesmo, né? Porque no verão isso tudo parece muito mais evidente, né? Muito mais fácil. E a gente precisa aí trabalhar essas questões com a população para que eles tenham conhecimento das formas de contaminação. Vou entrar em um assunto dos anos 70, 80, 90, eu falo isso porque eu escuto muito da minha mãe, que quando você acabou de almoçar ou acabou de comer, não pode entrar na água. Por quê? Aí a minha mãe sempre falava assim, não, porque vai te dar uma digestão, você pode até morrer na água. Realmente isso acontece? O óbito, né, por conta disso, né, em situações drásticas, né, não vamos dizer que nunca aconteceu e que não pode acontecer, né, mas o que acontece fisiologicamente é que quando nós ingerimos, quando nós comemos, né, é que, né, o nosso sistema ele vai se adaptar para fazer a digestão. Então, com isso, vai diminuir consideravelmente, assim, o fluxo sanguíneo a nível cardíaco e a nível cerebral. Não vai ficar sem sangue esses órgãos, mas vai diminuir. A maior concentração de sangue vai ser direcionada para fazer a digestão, porque é o que o nosso organismo vai precisar nesse momento. E é também desta forma que é explicado por que após uma refeição a pessoa pode ter sono. É porque diminui a circulação sanguínea nesses órgãos, né? O ideal é que a pessoa vai deitar, descansar, para que o organismo faça a digestão. Então, tomar um banho, né, não vai ter problema algum, né? Mas entrar em piscina, banho, água de mar, onde tem uma diferença hidrostática e uma diferença de pH, né, pode ser um pouco mais prejudicial do que um banho, né? E até porque você não vai entrar numa piscina para se molhar e sair. Você entra e tem o tempo de permanência, né, em contato com a água, né? E o teu organismo, lembra que ele está, né, trabalhando para a digestão e não para te... Foca, né, na digestão. Na força. Esse não é o melhor momento para a força, né?
porque o organismo ele está se preparando para a digestão, né? Então, essa era a explicação. E antigamente acontecia muito, né? Então, não só antigamente, mas acontece até os dias de hoje, né? A pessoa pode ter síncope, que é o desmaio, né? Então, ela perde aí, né, brevemente o nível de consciência, ela tem um desmaio, né? Então, o óbito, né, depende de cada pessoa, pode vir a acontecer, claro que tem estatística que sim, né? Mas é muito raro, mas um desmaio, a síncope pode acontecer pela falta de consciência, né? Porque reduz a concentração. Toda crença popular, né, normalmente ela vem acompanhada de alguma história, né? Então, que é o que pode ser que, né, nos anos 70, ali, como você falou, poderia acontecer. Hoje a gente tem mais acesso à informação, né? Então, isso ajuda também as pessoas a entenderem. Hoje, por exemplo, a gente sabe que é indicado que entre 10 da manhã e 16 horas, que é as 4 horas da tarde, a gente não tem a exposição direta ao sol, né? Então, é uma questão que pega o período do almoço, por exemplo, né? Então, são informações, são construções que vieram no decorrer dos anos, que auxiliaram também e que podem justificar um pouquinho como as coisas melhoraram ou não chegaram a proporções como pode ter chegado em anos anteriores, né? Bacana, interessante. Agora mesmo que eu nunca mais entro na área. Porque pode ser que aconteça. Então, se pode, a gente não vai fazer. E não só isso, né? Quando a gente fala assim em clubes, praias, campos, né? O vestuário, né? Então, roupas leves, confortáveis, proteção solar, cabeça, boné, chapéus, enfim, protetor solar na pele também, né? Queimadura essa solar. questão do protetor solar também é outra polêmica. Porque assim, tem que comprar um protetor fator 30 já tá bom. Não, compra um de fator 60. Não, quanto maior for o fator é melhor. Isso é um mito ou realmente existe um fator melhor e outro não? Isso é um marketing para poder vender mais? Como que acontece isso? É polêmico, né? É polêmico? Polêmico. Essa é uma pergunta. Logicamente que sempre que, né? O protetor solar também ele é comercializado, né, com uma versão diferente para tecido, pele e cutâneo o restante do corpo, né? Dermatologista é a pessoa ideal que vá fazer a melhor indicação para cada pessoa e o tipo para oleosidade, sem oleosidade, enfim, aí, sem falando marcas de mercado, mas que vá fazer a melhor indicação. Dermatologista, então, é o que vai adaptar a cada tipo de pele o melhor protetor solar. E de um modo geral, o protetor solar bom é o protetor solar que seja usado. Então, de nada adianta ter um protetor solar 60 se ele não é utilizado, né? Então, a melhor proteção é aquela que você vai utilizar, né? Assim como tem roupas com proteção UV, né, que vão proteger também dos raios UV solares, desde que seja utilizado, né? Trabalhadores que trabalham expostos ao sol diariamente, né? O aconselhável é a camiseta com proteção UV, que seja utilizada, né? E o ideal da proteção solar é o fator médio, né? Então, antes de ter um dermatologista, antes de você ter a indicação, é que você faça, né, adquira o protetor solar de fator médio, né? É um bom início, né, para ser usado. Importante a gente falar também, né? A gente tem os tipos de pele, né? Então, por isso que a gente vai para o dermatologista também, mas é importante a gente ter uma manutenção, né? Às vezes muitas pessoas passam o protetor ali no início da manhã, segue o dia sem usar. É que nem repelente, né? Faz uso ali de manhã, daí vai para a piscina, daí vai para o campo, vai para a areia, vai para a terra. Então faz a manutenção. E o repelente é que não presta daí. Exatamente. O repelente e o protetor são os culpados. Não, a gente tem que fazer uma manutenção. Até mesmo principalmente nos casos em que nós estivermos expostos por um maior período. Então, se eu vou num domingo, numa piscina, com a minha família, no campo, tudo mais, e vou passar um período maior, eu tenho que fazer uma manutenção, eu tenho que passar mais vezes durante o dia, né? E quem é mais propenso à queimadura, quem é mais a queimadura do sol mesmo, que aí tem que reforçar mais ainda essa aplicação. É muito importante as pessoas entenderem isso também. Que não adianta passar uma vez, vou seguir o resto do dia, depois terminei lá no dia queimadinho e a culpa é do protetor que não funcionou. Ausência de hidratação.
pessoa desidratada e pigmentação na pele, né? Quanto menos melanina a pessoa tem, mais exposta ela vai estar a queimaduras solares. Queimadura solar também, ela pode gerar queimadura de 2º grau, 1º grau. 1º grau é quando a pessoa fica com a pele vermelha, né? E queimadura solar, com ausência de proteção solar e uma pessoa desidratada, também pode gerar queimadura de 2º grau, bolhas de queimadura solar. E acarretam outros sintomas, né? A queimadura, ela desidrata, né? Pode aparecer febre, né? A pessoa vai ficando mais apática. Então, assim, um fator, às vezes um descuido, acaba desencadeando uma série de fatores que vão aí perdurar alguns dias até que volte à normalidade, até que volte a ficar tudo certo. Então, o importante é a gente fazer isso, a gente se hidratar e se cuidar, sempre. Show. A gente nota que no verão as pessoas ficam mais estressadas, isso é verdade, né? Porque no inverno você coloca uma roupa e fica de boa, quietinho, né? Às vezes fica por casa, não quer nem sair. E no verão as pessoas ficam mais estressadas. Por quê? Eu vou passar essa resposta para a Bia, e aí depois que a Bia fala, eu falo, tá? Porque eu vou fazer as honras, vou deixar a Bia fazer as honras. Na verdade, não tem uma causa básica, né? Que a culpa é do calor. Mas um calor de 40 graus ou mais, né? Um trabalhador que tá lá fora nessas condições, naturalmente ele vai se estressar, né? Então, fisiologicamente, então assim, é diferente de você estar trabalhando numa temperatura mais amena, 25 graus, né? Então, você tem o teu laboro diário mais confortável, né? Porque o nosso organismo, ele vai tentar sempre estar adaptado nessas circunstâncias. Então, quando você está com o nosso corpo exposto ao sol de 40 graus, né, uma temperatura externa de 40 graus, nosso organismo começa a transpirar demais, você começa a perder líquido, começa a faltar líquido no encéfalo também. Então, você precisa se hidratar mais. E isso pode causar uma irritabilidade, né? O suor, né, da pele, ele serve justamente para isso, para ter uma homeostase, para ter esse equilíbrio, né? Então, essa é a função do suor. E com isso a gente acaba perdendo muito líquido para buscar esse equilíbrio. Por isso que quanto mais quente, mais transpiramos. É a defesa do nosso organismo, né? E a irritabilidade, ela pode vir por conta dessa, né, diminuição no aporte da circulação, né, a nível cerebral. Pode causar. Ou naturalmente, porque é calor mesmo. Eu brinquei justamente por isso, né? A gente vive aí sempre nos extremos, né? Quem gosta do calor gosta muito e quem gosta do frio gosta muito do frio, né? Então, aqui foi mais numa questão de brincadeira mesmo, porque é sempre o extremo. Quem não gosta de verão, quem não gosta de calor, quem não gosta de sol, vai passar a temporada inteira reclamando. Assim como quem não gosta do inverno vai passar a temporada inteira. Então, assim, também acaba sendo uma resposta, né? Então, assim, você já não gosta do calor. Daí você fala, meu Deus, no calor eu não consigo tomar água. Aí você já não vai tomar água. No calor eu não consigo descansar, não durmo bem. Então, assim, tudo vai gerando uma resposta, né? Então, é bacana essas conversas sempre, porque é sempre uma brincadeira, apesar de ser realmente uma coisa cultural. Ou você gosta muito do calor e do frio, ou você não gosta, assim, não tem meio termo, eu acho, né? Quando alguém te oferecer água, então, pode ser sinal de estresse. Toma uma água, né? Tomar uma aguinha. Toma uma água com açúcar, de preferência. Se fala muito também em câncer de pele. E surge aquelas dúvidas. Realmente o câncer de pele, ele é passado de pai para filho e tudo mais, aquela velha história, né? Ou se eu não tenho caso nenhum na minha família e não me cuidar, eu posso ter um câncer de pele? Câncer é um mundo à parte. É um mundo à parte. O câncer, ele pode estar, não só o câncer de pele, mas especificamente, ele pode estar relacionado a fatores genéticos ou não, ou fatores, né, da exposição da pessoa. Então, uma pessoa que tem, né, na família, né, o fator genético para câncer, né, mais uma alta exposição solar sem uso de proteção, sem uso de camisa UV, sem uso de protetor solar, vai estar mais propício a desenvolver o câncer.
né? Então, assim, quando se tem na família o gene câncer, né, o ideal é que a pessoa tenha todos os cuidados, né? Então, todos os fatores de risco que podem levar a um câncer, né? Assim como outros exemplos, né? O fumo, o tabaco ao câncer de pulmão, né? Exposição solar ao câncer de pele, né? E na nossa aqui, região do Paraná, né? É muito incidente o calor, né? É muito incidente os raios solares, né? Não só aqui, também em outras partes do nosso país, né? A incidência solar ela é muito forte e isso propicia mais câncer de pele especificamente. Por isso, sempre redobrar os cuidados, né? Quem já tem um fator que é uma predisposição, tem que estar ali com o sinalzinho de alerta sempre mais ligado, né? A gente fala dos cuidados, então, assim, se tem algum fator, uma predisposição, já redobra os cuidados, já redobra a atenção, porque sempre é um passinho mais na frente para algum desenvolvimento de alguma doença. E o protetor solar, independente de cor de pele, né? Sim, Use sempre o protetor solar. Sim. Né? Não quer dizer que você tenha mais melanina no corpo que você não vai usar protetor solar. Eu uso todos os dias protetor solar, por mais que eu tenha pele morena. Por quê? Eu escuto muito se falar que não é somente o sol que danifica a pele, mas também a própria luz, né? Por exemplo, a luz aqui que está acesa está prejudicando a nossa pele. Então, se eu não tenho um protetor, vai prejudicar, não só prejudica sim a pele ao todo, né? Pode ter um melasma, por exemplo. Protetor é uma barreira, né? É uma proteção. Então, assim, independente de tipo de pele, né? Claro que alguns tipos são mais acentuados e tem uma necessidade maior, mas o protetor é isso mesmo, é uma proteção, é uma barreira, né? A questão da luminosidade, dos ambientes, agora que a gente ocupa mais ar-condicionado, a gente é mais propenso a ficar mais tempo em ambientes fechados, né? Então, o protetor solar, ele é uma barreira de proteção. Então, é importante a gente falar e as pessoas conhecerem e se tiverem a oportunidade de ir a um profissional dermatologista que vai indicar para o tipo correto, até mesmo por causa dessas manchas que nós temos, viemos a desenvolver em alguns momentos, né? Então, é sempre importante a orientação de algum profissional que seja realmente da área para falar, não, o teu tipo de pele é importante, é necessário esse. E às vezes vem alguns cuidados além do protetor, né? Mas isso é sempre importante um profissional habilitado para fazer essas orientações. Show. Então, eu acho que é isso, né? Falamos das doenças, falamos de hidratação, falamos do limão também, que era um assunto que eu queria ter perguntado já antes. Eu também tinha essa dúvida, eu achava que a minha mãe, ai meu Deus do céu, não come e vai pra água, porque faz mal. E às vezes quando a gente é mais criança, a gente não vai atrás dessas coisas, né? Mas depois que a gente vai pegando uma certa idade, a gente começa a se cuidar Amadurece, mais. né? Eu nunca usava protetor solar na minha vida, né? Quando eu era mais nova, nunca usava. Então hoje eu sei sim que o protetor solar é essencial, mesmo em tempos nublados. Uma coisa que eu não sabia também, né? Que a gente precisa do protetor solar mesmo em tempos nublados. Então, assim, o protetor solar, ele não é somente uma proteção, é uma hidratação também, né? Isso não é somente cuidado estético, né? E não só no verão, né? Não só no verão, virou uma necessidade de você ter essa proteção. Sempre lembrar, então, que o protetor é uma proteção realmente. Então, não é uma bobeira que você vai gastar dinheiro à toa, né? Então, acredito que é isso. Algo mais? Lembrando sempre, né, que agora no verão, né, algumas incidências de patologias, de doenças que nós falamos, né, não é que elas acontecem só no verão, né, é um cuidado, né, contínuo, todos os meses do ano, né. Claro que agora no verão algumas coisas, né, algumas patologias, elas têm maior incidência, né, por ter mais mosquito, né, por estar mais calor, por alimentos estragarem mais rápido em casa, serem ingeridos, né, por desidratar, mas que isso também pode acontecer em outras épocas do ano, não está livre de não acontecer, né? Assim como também quando é o oposto no inverno tem algumas doenças mais características, né? Então no verão também tem algumas mais características, né, epidemiologicamente, né, não que elas estejam ausentes em outros períodos do ano, né? Então sempre aumentam de maneira
né? E é importante a gente aproveitar e falar sobre isso, né? Nós somos enfermeiros, então a gente trabalha muito com essa questão da prevenção, né? Como enfermeiros e com os alunos e na nossa prática do dia a dia, a prevenção está sempre ali ligada pra gente. A essência nossa da enfermagem é a essência do cuidado, né? Então, assim, para quem estiver assistindo, é importante falar que, como a Bia falou, né? As doenças, elas estão aí, mas elas aparecem em maior evidência agora no verão. Então, a questão da dengue, né? Então, assim, se cada um cuidar da sua casa, do seu lote, do seu lugar, né? Questão de água parada, né? Questão de até um lixo com uma aguinha parada ali pode ser um local que venha desencadear larvas para daí o mosquito. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência, né? E trazer essa consciência para toda a comunidade. Dengue é uma doença que existe, infelizmente, porque a gente deixa de tomar alguns cuidados, né? Então a gente falou aí de hidratação, de alimentação, de tudo mais, mas a gente também tem que falar um pouquinho sobre essa questão de higiene e de realmente cuidado, né? A gente cuida do nosso corpo, mas a gente tem que cuidar dos arredores e do que faz parte ali para que o nosso corpo seja resistente e também não adoeça. E com relação também à alimentação, né? Porque agora, por exemplo, no verão, geralmente a gente gosta de assar um churrasquinho, né? Fazer uma maionese. E a gente sabe que esses são alimentos mais pesados, digamos assim. Então, quais são os alimentos que a gente pode consumir para não ter um problema depois e parar lá no Augusto? Na verdade, pode-se, né, pessoa, não havendo nenhuma contraindicação médica ou de nutrólogo, né, ela pode fazer a ingestão conforme o cardápio normal. O que é importante também salientar, né, que nesses encontros onde tem carne, churrasco, enfim, também tem a cerveja que é muito consumida na região, né? Então, a bebida alcoólica, ela também favorece muito a desidratação. Então, ao ingerir bebida alcoólica, muitas vezes, né, estando com amigos, né, não é nossa recomendação ingerir bebida alcoólica, porém ela deve, né, requer muito mais hidratação no pós, né? Ou no durante, ou no pré. Né? A pessoa precisa ter uma boa hidratação porque ela vai desidratar muito mais rápido, né? E muita bebida alcoólica, né? Comida pesada como classificação, né? Então, uma digestão de um carboidrato, né? É muito mais difícil para o nosso organismo. O tempo de digestão ele é muito mais demorado do que uma alface. Né? Então, isso, uma fruta, né? Então, o ideal seria alimentos leves nesse sentido, né? Então, mais frutas, mais verduras, né? Que também contenham líquidos nesses alimentos, né? Que facilita a digestão. Mas a pessoa não vai estar privada de comer uma feijoada, comer um churrasco, não há privação, né? Desde que haja sempre um equilíbrio e quando não houver nenhuma contraindicação médica ou de nutricionista, né? Para o tipo de refeição que a pessoa vai ingerir. Perfeito. Então nós já sabemos como se hidratar, como se alimentar, como se cuidar, como né? se cuidar, né? Eu acredito que seria isso, né? Cuidados no verão. É isso aí, gente. Esse é mais um podcast, o Pod Mais da Uniguaçu. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu também das nossas conversas por aqui, compartilha com um amigo, vai lá no nosso Instagram, já começa a seguir. E é isso. Até a próxima, até mais um Pod Mais da Uniguaçu.